Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você, empresário, uma pessoa que está aí procurando um profissional para desenvolver o seu sistema, a sua automação, o seu site, seja lá o que for. Eu estou pegando exemplos aqui dentro da minha área de tecnologia, então desde sistemas, sites, automações e até designers, né? Que minha esposa é designer, então eu acompanho muito essa parte de criação de logo, identidade visual, enfim. O que que eu acho que acontece muito com essas pessoas? Eu já tive diversos problemas e ao passar dos anos eu fui montando alguns sistemas para me proteger e até mesmo proteger o cliente, esse relacionamento com o cliente. Uma das coisas que eu fico profundamente magoado com a pessoa, quando a pessoa não entende da área de TI e faz questão de não entender da área de TI e chega para pedir um orçamento. Então, assim, parece que você está sempre querendo enganar a pessoa. Então, meu, eu tento trazer sempre a pessoa para o meu mundo. Ela tem que entender o porquê das coisas. Se a pessoa não mostra esse interesse, então eu já não atendo. Porque quando dá um problema lá na frente, a culpa vai ser totalmente minha. Porque a pessoa nem sequer quis se preocupar como que funciona um site, o que é um site. Eu não estou falando para ela entender tecnicamente o que é um post, o que é um get. Não, não, nada disso. Mas assim, o funcionamento mínimo de um site, como é a construção de um site. Não estou falando assim de linguagens, você tem que saber HTML, CSS, não. Não, mas assim, um site precisa de 5 páginas, um home, quem somos, produtos, serviços, contato, o porquê disso, o porquê trabalhar nos textos para otimizar para o SEO, né, para aquela parte de Google que hoje a gente está até já personalizando mais para inteligência artificial do que para o Google. Então, assim, é sobre isso, trazer a pessoa para entender o porquê do desenvolvimento, o como desenvolver, o que é, qual linguagem vai usar, tá? Porque eu já tive muitas pessoas que falavam assim: "Ah, fulano de tal falou para mim fazer em Java", mas nem tem ideia do que é Java e no final não estava falando Java, era JavaScript, entendeu? Então assim, e o outro dev falou para fazer em Python, você tá falando para fazer em PHP? Pô, pelo menos entendeu qual é a linguagem de programação que você vai usar. Então, assim, uma das coisas que eu acho é o cliente tem que fazer parte, ele tem que entender pelo menos o mínimo, tá? Então, assim, você que está querendo solicitar, participe, entenda o que que é um PHP, o que que é um Python, é uma linguagem de back-end, o que que é isso? Poxa, como que você vai cobrar uma pessoa se você nem sabe o que é? Entendeu? Então, assim, toma esse cuidado, analisa ali quais informações estão te passando, vai lá no chat GPT, dá uma analisada, pergunta para ele, confronta a resposta que o desenvolvedor te passou para ver se é válido, tá bom? Agora sim, vou aqui para a tela do meu computador, eu anotei aqui umas dicas. Então vamos lá. Ó, aumentar um pouquinho. Cara, primeira coisa que uma pessoa deve fazer ao conversar com um desenvolvedor, alguém, tráfego pago, desenvolvedor, marketing, alguém, peça o portfólio, analise o portfólio. Tem uma expressão aqui que a gente usa muito que é o sobrinho. Então, assim, ou você está pedindo para um profissional que tem experiência, ou você está pedindo para um sobrinho, para alguém que está iniciando na área. Tem muitos sobrinhos que trocam, não cobram para ter um portfólio. Então, assim, é errado? Não, não é. Mas saiba que o seu produto, o que você está querendo, pode não ter tanta qualidade, pode demorar mais tempo do que o esperado. Você está lidando com uma pessoa iniciante. Se você pode correr esse risco para ter um baixo custo, perfeito, segue a vida. Agora, se você precisa ter uma garantia de que vai estar entregue no prazo tal, que vai estar funcionando de acordo com o que você pediu, não adianta você ir para um júnior. Não adianta você ir para um sobrinho, porque sobrinho nem júnior é, tá? Então, assim,
E aí vai muito da sua apetite ao risco, o quanto você quer economizar, o quanto você quer gastar. Então, primeiro, cuidado com essa parte do da experiência e o portfólio, beleza? Então vamos lá para a parte 2. Conhecimento e stack. Aqui é uma obrigação sua de saber em qual linguagem você quer. Então vamos lá, você está num sistema para um banco. É Java, uma linguagem totalmente segura, uma versão web, um PHP, um Python, um próprio Node, dá para fazer, entendeu? Então assim, você tem que entender, você quer uma aplicação para aplicativo. Pô, você pode ir para um Java, você pode ir para um React, entendeu? Então, assim, primeiro dá uma bugada, pesquisa um pouco, vai lá no ChatGPT, entende qual é a melhor linguagem, até mesmo para você achar o programador. Porque, que nem eu falei, uma linguagem segura, o Java. Tudo que eu faço com PHP eu posso fazer com Java, só que com o triplo do valor, entendeu? Então, assim. Você precisa ter uma base da stack que você vai usar. E aí sim você vai atrás das pessoas que tenham essa stack. Perfeito? Então vamos lá. Metodologia de trabalho. Isso daqui é importante. Se eu trabalho sozinho, se eu tenho uma equipe, como que eu organizo essa equipe, como que eu organizo as fases de entrega do meu projeto, como que eu deixo isso transparente para o cliente. Então, essa metodologia de trabalho é muito importante. Como que você vai conversar com o desenvolvedor? Fala assim, tá, e aí, o que que você me entregou? Como você vai me mostrar os resultados? Vai ser deploy semanais para um ambiente de teste. Ó, tá aqui o meu quadro de projeto no Trello, você vai acompanhando em tempo real conforme está andando o projeto. Ou não, você vai me mandar por e-mail toda semana o que está sendo entregue. Como que vocês vão organizar isso? Qual é a metodologia? Então, assim, você precisa ter isso em mente, tá? Agora, sim, um bom profissional. Eu sempre faço isso, mapeamento e documentação. Eu vou, converso com o cliente depois da reunião, eu pego tudo que foi conversado, já inicio uma estrutura de documentação e vejo assim, na tela de login eu preciso fazer isso, na tela tal eu preciso ter essas informações. Vai salvar aqui, vai redirecionar para lá, vai mandar um e-mail. Então, toda essa documentação é importante para que você consiga saber o que está no escopo do projeto, o que vai ser entregue ou o que não vai ser entregue, beleza? Então, assim, essa parte de documentação é muito importante. E além da documentação, se a pessoa tiver ali um planejamento de teste, as fases de teste, ou como ela pretende testar para te entregar, é ainda melhor, tá? Isso tudo vai de acordo com o custo do projeto, tá bom? A parte de segurança. Segurança aqui eu coloquei a segurança da aplicação. Então, assim, a tela de login está funcionando, a parte de senha, a senha está sendo criptografada, está funcionando bem, ok. Se eu forçar ali, pedir para um hacker bater no sistema, ele vai conseguir invadir? Ele está bem protegido? Eu não estou nem falando de infra, eu só estou falando do sistema, tá? Então, assim. é, Analisar se as brechas, as possíveis brechas, estão protegidas. Então, forçar com usuários diferentes, forçar vários tipos de senha. Então, aqui eu estou falando as coisas mais básicas, tá? E depois eu entro um pouco na parte de conformidade, que assim, a pessoa tá ligada na, tipo, LGPD, tá ligado em contratos, precisa de um contrato ali, eu atendi um lead e transformei em cliente. Preciso gerar alguma coisa de contrato, preciso mandar para uma autenticação, tipo um Authentic, um Gov, receber esse documento assinado ali para liberar alguma coisa. Então, assim, a pessoa tá ligada em tudo isso, porque quanto mais júnior, menos essa preocupação. E aí, o seu projeto precisa disso? Então toma cuidado. Escalabilidade e manutenção. Isso daqui é uma coisa que me pega muito e entra no conceito de fábrica de software e software house, tá? E isso daqui é uma coisa que, quando terminar o desenvolvimento,
o código é seu ou o código não é seu? Você vai ter um zip com esse código? Porque se você não tiver, você não está comprando código, você está alugando. Então, possivelmente você tem um SaaS. E essa pessoa desenvolveu e aluga para diversas pessoas. É um SaaS. Agora sim, é seu, o código é seu. Você tem direito sobre o código, tá? E aí, o que está sendo combinado? Ele vai te entregar o código ou não, tá? Outra coisa, o custo da implantação. Cara, então assim, você tem um custo de criação. Quando você pede para alguém desenvolver um fluxo, um código, um sistema, você paga pela criação. Normalmente os devs cobram aí 50% antes, 50% depois. Quando é uma aplicação muito grande, muito cara, né, vocês vão negociando as formas de pagamento. Mas além disso, ele finalizou. Agora a gente vai ter que tirar do ambiente de desenvolvimento e vai mandar para um ambiente de produção. E aí? É o custo de implantação. Se eu, como desenvolvedor, forneço a estrutura, é a hora que eu tiro do meu ambiente de teste, monto uma estrutura e implanto. E aí, daqui para frente, eu cobro uma mensalidade da estrutura que eu estou mantendo para esse cliente. Agora sim, eu preciso tirar da minha estrutura e o cliente contratou uma hospedagem, alguma coisa assim. Eu tenho que tirar daqui e colocar para lá. Ah, mas poxa, o cara fez todo o desenvolvimento, precisa de custo? Sim, precisa. Por quê? Às vezes você contrata uma hospedagem que não tem toda a configuração, a pessoa tem que ir lá e configurar, ou pegar uma VPS e fazer toda a configuração do ambiente. Então, sim, é preciso ter um valor de implantação. E a mensalidade? A mensalidade só entra em dois cenários aqui. Se o código está com a pessoa na infraestrutura dela, você paga mensalidade de infraestrutura. E um acordo se a pessoa vai continuar ou desenvolvendo para você, ou você paga algumas horas ali para ela de suporte. Então, caso aparecer algum bug, caso a pessoa ali tem 10 horas de contrato com você, você paga isso mensalmente para a pessoa te dar uma atenção ali. É um caminho, tá? Capacidade de inovação. Isso daqui é muito importante, porque com o tempo a área de TI ela vai se inovando muito rápido. E aí você pergunta assim, a pessoa ela tá buscando sempre a melhor solução, se inovando, aprendendo, ou ela só sabe fazer aquilo e só tá vendendo aquilo e empurra aquilo, só não te dá opções de coisas novas. E já vi muitos clientes vindo assim, o cliente com mais ideia inovadora do que o desenvolvedor, tá? E isso acontece. Então, assim, toma cuidado, porque se você está conversando com uma pessoa que parou no tempo, ela não vai te entregar a solução mais bonita, mais rápida e mais segura, tá? Então, é um ponto que eu avalio. E por último, a postura profissional. Então, assim, são 10 dicas que eu peguei aqui. E a postura. Você, como pessoa, vai identificar dentro dessa conversa se a pessoa que você está conversando é um bom profissional, se te passou a segurança, se passou a confiança que vai entregar, se é uma equipe, se ela e a equipe dela vai conseguir entregar. Então, assim, isso é muito importante. Tá? E você avaliar não só esses pontos técnicos, mas também os pontos pessoais ali, se a pessoa tem caráter, se não tem, e você consegue identificar isso, beleza? Então, assim, esses são 10 pontos aqui que eu coloco para analisar. E como eu falei, se você está contratando um sistema para você, é muito importante que você participe, que você entenda do que está sendo dito ali, para você não ser enganado e nem para você ficar nesse sentimento que está sendo enganado. Então hoje a gente tem inteligência artificial aí para te ajudar a entender as coisas e tirando dúvidas, tá? E eu deixo aqui em aberto se você não sabe, precisa de uma ajuda para decifrar ali o que um programador tá te perguntando ali, tá te afirmando, se você não tem certeza daquilo e quer até uma outra opinião, entre em contato aqui, eu posso te ajudar. Ou eu posso te ajudar a tecnicamente entender a sua necessidade, escopar o seu projeto, desenhar, fazer todas as features
e encontrar um programador para você, ou eu mesmo aqui com a minha equipe posso desenvolver para você, ou posso te entregar o projeto e você entregue para um outro programador para ele executar. Então, assim, se você precisar de um apoio, tá na dúvida, pode me chamar aqui, eu vou te auxiliar, eu vou te ajudar a entender todo o projeto. Mas é muito importante que você entenda o que está acontecendo. Porque se é um sistema, é um produto traz lucro, então é uma empresa, é um projeto rentável, então é dinheiro. Então, tome conta do seu dinheiro, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, se inscreva para dar uma força. Se eu não falei alguma coisa, deixa nos comentários aqui para eu trazer um novo vídeo com o que faltou. E se precisar de mais dicas ou algo aqui que eu possa acrescentar para você, deixa nos comentários. Valeu, pessoal!